Oi, seja bem-vindo ao canal Pit Exatas. Eu sou a Priscila Pit e no vídeo de hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre funções. Então, eu te convido a participar desses vídeos, a assistir esses vídeos e a participar junto comigo, deixando comentário, curtindo se você gostar, se inscreva no meu canal e vamos aprender matemática e física de uma forma agradável e prazerosa. Para começar, então, nós vamos ver noção de função, representação de função por diagrama envolvendo dois conjuntos e a classificação de uma função. Todos nós temos uma noção intuitiva do que é uma função, porque elas fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, vamos ver um exemplo de uma situação problema onde nós temos um exemplo de função. Se você pegar um táxi em um horário em que o valor de bandeira, lembrando que o valor de bandeira é o valor de largada, né? Quando a gente chama um táxi, a gente chamou o táxi, subimos no carro, quando a gente entra no carro, a gente já está pagando um valor só de entrar no carro, né? Aquele valor é o valor de largada, né? Então é o valor de bandeira. Nesse exemplo, eu trouxe que o valor de bandeira é R$ 5 e R$ 2 por quilômetro rodado. Então nós vamos pagar R$ 5 de largada e, além disso, mais R$ 2 a cada quilômetro rodado. Neste caso, o valor pago depende diretamente da distância percorrida. Temos então uma função e podemos escrever uma expressão numérica que relaciona o valor pago aos quilômetros rodados. Então, nós temos, na verdade, uma função do valor pago em relação aos quilômetros rodados. Então, nós podemos dizer que o valor a ser pago por uma corrida de táxi depende, está em função da quilometragem, né, dos quilômetros rodados nesse táxi. Então, eu peguei para exemplificar as incógnitas V para representar o valor a ser pago e o X para representar os quilômetros rodados. Então, baseado na situação problema anterior, vamos resolver essas perguntas. Vamos escrever a expressão numérica que representa a situação descrita anteriormente. Qual foi a situação, então, descrita anteriormente? Eu falei que nós acabamos de ler que se é R$ 5 de largada mais R$ 2 por quilômetro rodado. Esse é o valor a ser pago por uma corrida de táxi. Então, vamos escrever essa situação. Valor pago é igual a R$ 5 mais R$ 2 por quilômetro rodado, que eu chamei de X. Então, a cada quilômetro rodado, nós vamos pagar R$ 2. Como o valor pago, ele é função de X, porque o valor pago, ele vai depender do valor, ele vai depender da quantidade de quilômetros que a gente vai percorrer, então a gente pode escrever essa função da seguinte forma. V de x, então V é função de x, então quando você vê essa notação, f de x, g de x, h de x, t de x, sempre representa uma função. Neste caso, nós estamos falando V de x. Eu vou simplificar aqui, vou colocar só 5 e 2x. Então, aqui eu consegui escrever uma expressão numérica que eu posso dizer que é uma função de V em relação aos quilômetros rodados. Está escrita a expressão que a letra A pediu. Na letra B, ele fala assim: se uma pessoa fizer uma corrida de 10 quilômetros, qual o valor a ser pago ao final dessa corrida? Bom, se o meu x representa os 10 quilômetros, eu substituo o valor de x por 10. Então, eu pego o v, que é igual a 5 mais 2x, e substituo o valor de x por 10. Então, vamos fazer essa substituição, né? Então, a gente está calculando, na verdade, o valor numérico da expressão para quando x vale 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, v de 10, que é o valor numérico para x igual a 10, vai ser igual a 5 mais 20, porque 2 vezes 10 é 20. Então, o V de 10 vai ser igual a 25. Então, a gente encontra que a pessoa vai pagar R$ 25 se ela andar 10 quilômetros no táxi. Na letra C, já temos outra pergunta. Na letra C estão perguntando: se ao final de uma corrida o valor cobrado foi de R$ 15, qual a distância percorrida nessa corrida, né, de táxi? Então, a fórmula é V igual a 5 mais 2x.
Vamos substituir o V por 15, porque o valor pago foi 15, igual a 5 mais 2x. Agora, nós temos que encontrar o valor de x. Passa tudo o que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, eu vou separar os 5, vou botar o 5 para cá negativo, ó, e vou deixar o 2x quietinho do lado que ele já estava. Então, aqui eu vou ficar com 10 igual a 2x. Agora eu tenho que deixar o x sozinho. Então, o 2 está multiplicando o x. Ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 10 sobre 2 igual a x. Com isso, eu vou encontrar x igual a 5. Então, a gente diz que é 5 quilômetros que foi percorrido para pagar o valor de 15 reais, né? Então, percorrendo 5 quilômetros, essa pessoa pagou 15 reais. Viu como é fácil? É só ter paciência para conseguir resolver. Agora, nós vamos ver o estudo de funções dados dois conjuntos. Então, a gente vai ver como é que a gente reconhece uma função a partir de uma equação, como é que a gente reconhece se um conjunto, se um conjunto de números é função de outro, dadas uma equação, tá bom? Então, dados dois conjuntos não vazios, né? Então, se for um conjunto vazio, não adianta, porque o conjunto vazio ele não tem elementos. Então, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação pode ser ou não uma função de A em B. Então, a gente vai ver agora, né? Eu peguei dois exemplos ali de conjuntos não vazios, conjunto A e o conjunto B, e a gente vai ver como é que a gente identifica se uma função, se é função ou se é apenas uma relação de A em B. Bom, sabendo que o conjunto A tem os elementos 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3, e são uma relação de A em B, verifique se A é função de B nos seguintes casos. Então, no primeiro caso ali, eu tenho o A igual a x menos 1. E eu preciso verificar se o A é função de B, né? Naquela equação ali. Se para aquela equação ali, o A com os valores que ele tem e o B com os valores que ele tem, se vai caracterizar uma função ou não. Então, eu vou te mostrar como é que a gente verifica se é uma função ou se não é uma função. Vou pegar aqui uma ferramenta para fazer um diagrama. Então, vou montar um diagrama com os valores do A e um diagrama com os valores do B. Deixa eu pegar o lápis. Bom, vou colocar então os valores do A. Então, o primeiro diagrama vai representar os valores do A que eu vou colocar no X. E os valores do B eu vou colocar no Y. Então, vou colocar os valores do A: 0, 1, 2, 3. E os valores do B: menos 1, 0, 1, 2 e 3. Colocando eles no diagrama, agora a gente vai pegar e vai substituir na função. Então, eu vou substituir os valores do A, que representam o x na função, e vou ver se eu vou encontrar os valores de y correspondentes no conjunto B. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o exercício está falando assim, ó, são uma relação de A em B. Quando ele fala relação de A em B, ele está falando assim, ó, o A é o conjunto principal de A em B. Então, o A é o conjunto principal, ele representa o X, e o B é o conjunto secundário, ele representa o Y. Se o exercício tivesse falado é uma função de B em A, eu teria que colocar o B como conjunto principal e o A como conjunto secundário. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes. Qual é o conjunto que o problema está falando que é o conjunto principal? A em B, A é principal. B em A, B é o principal. Neste caso, é uma relação de A em B. Então, eu coloco o A para valor de X e o B para valor de Y. Então, agora eu vou fazer as substituições. Bom, então, eu vou dizer que Y é igual a X. Aí, eu vou substituir em X os valores de A. O primeiro valor de A é 0. Quando eu substituo 0, 0 menos 1, dá menos 1. Então, eu vou ligar o 0, eu vou ligar com o menos 1. Tá aqui, liguei com menos 1. Agora, eu vou substituir o segundo valor do A, que é 1. Substituo entre parênteses porque eu acho que fica mais fácil quando tiver sinal para não se perder. 1 menos 1 vai dar 0. Então, o 1 ligou com 0. O 1 vai ligar com 0. Tá bem fácil, né? O 2, vamos ver com quem que o 2 vai ligar. Aqui é 1, já ia botar 2. Então, 2 menos 1 vai dar 1. O 2 vai ligar com 1. Então, o 2 vai ligar com 1.
E o 3 vai ligar com o 2. O 3 vai ligar com o 2. Então, nesse caso, nós construímos o diagrama de flechas com os valores do conjunto A e os valores do conjunto B, substituindo os valores de x que estão no conjunto A e encontrando os respectivos valores para y que podem estar em B ou não. Neste caso, eles estavam em B, né? Os valores que nós encontramos para y, menos 1, 0, 1 e 2, estavam no conjunto B e nós ligamos. Então, observe que cada valor de A encontrou um correspondente em B. Isso caracteriza uma função. Para ser uma função, é necessário que cada elemento de A encontre uma duplinha para ele lá no B. Então, o 0 tem um correspondente, o 1 tem um correspondente, o 2 também, o 3 também. Todos os elementos de A têm um correspondente no B? Sim, todos os elementos de A possuem um correspondente no B. Então, caracteriza a função. Então, isso aqui é função. É assim que a gente vai determinar se é uma função ou não. Se cada elemento de A tiver um correspondente no B, é uma função. É isso que precisa para a gente determinar, através do diagrama, se é função ou não. Vamos ver outro exemplo. Bom, nesse outro exemplo, então, nós temos os mesmos números por conjunto, né? Só muda a equação. Vou colocar aqui os valores: 0, 1, 2 e 3. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. A equação mudou. Então tá. Y igual x ao quadrado. Então é 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Vamos resolver isso aqui. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Y igual, agora o outro valor do A é 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 ao quadrado, 1. Então, vou botar aqui. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, vai ficar aqui 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, já vou fazer as ligações aqui, ó. Quando x vale 0, o y deu 0 também. Então, vou botar o 0, vai ligar com 0. Eu vou marcar aqui o conjunto A e o conjunto B. Agora, quando x vale 1, nós encontramos menos 1. Então, o x vale 1 e eu encontrei menos 1 para o correspondente dele. Vamos substituir aqui agora o x por 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Aqui vai dar 4 menos 4. Olha, vai dar 0 também. Então, o 2 também ligou com 0. Agora, y igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Então, vai dar 9 menos 6, que vai dar 3. O 3 ligou com o 3. Então, o 2 e o 1 não tiveram nada para ligar com eles. Observe, novamente, que cada elemento do conjunto A teve um par, né? Teve uma dupla para ele, teve uma ligação com o elemento do conjunto B. Saiu uma flechinha de cada elemento do conjunto A. Conjunto A teve uma flechinha saindo de cada elemento, apenas uma, não pode sair mais de uma. Então, saiu uma flechinha de cada valor do conjunto A? Saiu. Cada valor do conjunto A tem um correspondente no conjunto B? Tem. Então, isso caracteriza uma função. Então, é a função. Então, viu como é fácil determinar quando é função e quando não é função? É só a gente ver pelo diagrama de flechas que tem que sair uma flechinha de cada elemento do A. O B, ele pode receber flecha em todos e pode também não receber flecha em todos, mas o B ele não nos interfere. Para definir se é função ou não, é necessário que saia do conjunto A uma flechinha de cada, tá bom? Vamos fazer outro exemplo. Então, esse exemplo eu já trouxe ele resolvido, né? Já coloquei, então, já fiz o diagrama, né? O diagrama dos valores de A, dos valores de B. Já substituí na expressão
os valores do A no lugar do X e encontrei os respectivos valores para o Y. Só que aconteceu uma coisa aqui. Quando eu substituí o valor do X por 3, que está no conjunto A, eu encontrei 4 como solução. E não tem o número 4 lá no conjunto B, que seria o correspondente, né? Então, eu não tenho um correspondente para 3, que seria o 4, no conjunto B. Então, o número 3, ele não vai ter onde ligar no conjunto B, ele vai ficar sozinho. Quando isso acontece, não é uma função, isso é uma relação. Por quê? Para ser função, tem que sair uma flechinha, apenas uma, não pode sair duas. Tem que sair uma flechinha de cada elemento do conjunto A. Como ficou faltando uma flechinha por 3, então isso aí não é uma função. Então a gente coloca que não é função. Não caracteriza uma função. É uma relação. É apenas uma relação de A em B, mas não é uma função, tá bom? Então, tome cuidado, porque pelo diagrama é bem fácil de identificar quando é função ou não. É só se ligar que tem que sair uma setinha de cada um do elemento A. Estou sendo repetitiva para fazer você fixar esse detalhe, porque nessa parte de função pelo diagrama de flechas, esse é um dos principais detalhes. Vamos seguir então. Então, sabendo identificar uma função, você precisa saber depois identificar através do diagrama de flechas, você precisa saber identificar o conjunto domínio, o conjunto imagem e o contradomínio dessa função. Então, eu peguei ali um exemplo, um diagrama já prontinho, tá? Então, eu tenho ali uma função, é uma função porque saiu uma setinha de cada elemento do A, e aí quando eu tenho uma função, eu consigo determinar o domínio, a imagem e o contradomínio. Só olhando para o diagrama eu já consigo determinar. O domínio é sempre da onde saem as flechas, então é sempre o conjunto A todo. Então vamos preencher ali. O domínio é o conjunto A, que eu posso escrever A, porque representa o conjunto A, ou eu posso representar todos os elementos do conjunto A, 0, 1, 2 e 3. Aí fica a seu critério. A imagem são todos os elementos que receberam a flecha. São os elementos que tiveram uma dupla com o A. Então, os elementos que receberam a flecha são o -1, o 0, 1 e o 2. O 3 não teve dupla, então ele não vai entrar na imagem, tá bom? A imagem é somente os números que receberam flecha. E o contradomínio é todo o conjunto B. Isso é sempre, tá bom? Então, o contradomínio é todo o conjunto B, que a gente pode escrever assim, ou a gente pode escrever também em conjunto, né? -1, 0, 1, 2 e 3. Então, também é muito fácil, viu? Você já sabe fazer, então, o domínio, a imagem e o contradomínio. Quanto à classificação, nós podemos classificar as funções em sobrejetora, injetora e bijetora. Como é que a gente vai saber classificar, né? Como é que a gente vai conseguir identificar qual caso é, qual delas está apresentado para nós? Então, por isso que nós aprendemos a encontrar o domínio, o contradomínio e a imagem, porque para fazer essa classificação depende disso. Bom, então a sobrejetora, ela vai ser a função onde a imagem é igual ao contradomínio. Então, nesse exemplo aqui, vou colocar aqui que eu esqueci de colocar os conjuntos, né? Então, o conjunto A, o conjunto B, para cada um. Aí que eu tô colocando. Tá. Então, assim, a gente aprendeu que o contradomínio é sempre todo o conjunto B, ok? E a imagem são os que recebem flecha. Então, observe aqui que na sobrejetora nós temos o contradomínio todo B e a imagem também é todo B. Então, neste caso, a imagem é igual ao contradomínio, porque a imagem é todo B e o contradomínio também é todo B. Então, a gente pode classificar ela como sobrejetora, porque a imagem é igual ao contradomínio. Uma função é dita injetora quando todos os elementos de A encontram um elemento diferente no B. Por exemplo,
O 0 encontrou o 0, o 1 encontrou o 1, o 2 encontrou o 3 e o 3 encontrou o 4. Se por acaso, né, o 3 aqui do A, vou fazer aqui um exemplo. Se o 3 aqui do A tivesse também encontrado o 3, nós diríamos, então, ela encontrou, ó, o 2 encontrou o 3 e o 3 também encontrou o 3. Então, ela não seria injetora, porque para ser injetora é necessário que cada elemento do A encontre um valor diferente dos outros elementos lá no conjunto B. Então, se os elementos de A encontrarem valores diferentes aos dos seus próprios elementos, né? Então, os elementos de A encontrarem valores diferentes no correspondente do B, a gente diz que ela é injetora. Se os elementos distintos do domínio, que é o conjunto A, tiverem imagens distintas, que é o conjunto B, a gente diz que ela é injetora. Vamos ver quando ela é bijetora, né? Ela vai ser bijetora quando ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui esse último exemplo. Ela é sobrejetora porque o contradomínio é igual à imagem, então ela é sobrejetora porque o contradomínio é todo B e a imagem também é todo B. E ela é injetora porque cada elemento do A, que é o domínio, tem uma imagem diferente no B, ó. As imagens são todas diferentes. A imagem do 0 é 0, a imagem do 1 é 1, a imagem do 2 é 2, a imagem do 3 é 3. Nenhum elemento do A tem uma imagem que se repete. Então, as imagens dos valores do A são todas diferentes no conjunto B. Então, ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, quando ela tem essas duas características ao mesmo tempo, nós dizemos que ela é bijetora. Com isso, a gente viu, então, a classificação das funções. Esse vídeo foi só o início das funções, porque tem muita coisa ainda pela frente. Eu vou fazer, como eu já falei lá no início, uma série de vídeos a respeito das funções e eu espero que você siga essa série para você ficar sabendo tudo direitinho, tá bom? Eu te agradeço por ter ficado comigo até agora e peço que você me acompanhe e curta aí os meus vídeos e deixe seus comentários, tá bom? No final. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Te agradeço de coração. Tchauzinho!